Chegamos nos dois últimos capítulos do livro, de um percurso aí de quase um semestre. Vamos para o resumo aí do fim da história, da última parte da história do que a gente está estudando ao longo desse quase um semestre. Os dois últimos capítulos, obviamente, não podia ser diferente dentro do contexto do livro Eventos Finais, eles estão voltados para o último momento da história, que é a vinda de Cristo, e uma descrição da nova terra com todos os detalhamentos e comentários daquilo que está revelado sobre como será a nova terra, como será a vida na nova terra. A primeira parte ainda é continuidade do estudo da semana passada. O capítulo 19 trata especificamente da vinda de Jesus e da última praga. O foco do capítulo está na sequência de eventos que se sucedem na última praga que cai sobre a terra. A última praga, na realidade, é a abertura do contexto último da história, que implica tanto a destruição dos ímpios, quanto a redenção dos salvos e a ressurreição de todos os salvos de todas as épocas. Esse é o evento que culmina aí com essa última praga. E a descrição começa com exatamente o texto da última praga, né? O que acontece durante a última praga. A última praga está dividida em dois grandes acontecimentos. O primeiro desses acontecimentos é um imenso terremoto, qual nunca visto na Terra, e um terremoto de proporções globais, ou seja, não é um terremoto localizado, um evento sísmico fruto de alguma situação natural, é um evento provocado externamente por Deus, atingindo o planeta inteiro. Por isso, uma proporção de catástrofe jamais presenciada pela história humana em nenhum dos seus tempos. Talvez a única coisa que se aproxime desse grande terremoto que cairá sobre a Terra nessa última praga seja o dilúvio, talvez seja o único evento que de alguma maneira se aproxime ao que será a catástrofe desse período, retirado obviamente a questão da chuva. Na sequência desse terremoto, a outra descrição que aparece é a queda de pedras ou a chuva de pedras no tamanho aí de 1 talento, ou seja, pedras acima de 20 quilos caindo do céu. Esse contexto de terremoto mais uma saraivada, uma chuva de pedras dessa proporção, não deixará na Terra nada de pé, não deixará na Terra nada que se sustente daquilo que a gente conhece da Terra atual ou das estruturas atuais, ou seja, a Terra vai ser posta em ruína de fora a fora, seja pelo terremoto, seja pela saraivada, ou seja, o que sobrar dos terremotos, a chuva de pedras dará conta de terminar. Diferente das outras pragas, das pragas vistas anteriormente, esta praga parece ter características universais, em função da abordagem que ela traz em relação aos ímpios. Mas a gente não pode, de forma direta, categorizar isso, que talvez seja universal, mas dá-se a impressão de que a última praga caia sobre o mundo inteiro. Se isso for fato, então, de fato, o mundo vai se tornar um grande mausoléu de ruínas por todo lado, por todo canto. Independente disso, independente da questão de ser ou não universal essa praga, o fato é que ela provocará uma destruição e um processo de calamidade que vai tornar os ímpios praticamente indefesos frente à ira de Deus, e isso leva a uma percepção de que o fim chegou. Em paralelo ao evento da praga, vão acontecendo outros eventos e somam-se a esse, culminando em alguns aspectos interessantes de alegria para os justos e em alguns aspectos de tristeza e desespero para os ímpios. Um deles é a ressurreição especial, que a gente viu aí no texto da semana. A ressurreição especial aponta em duas direções. Uma direção de ímpios que, de alguma forma, atuaram com proeminência na morte de Cristo e ressuscitam para ver aquele a quem crucificaram e aquele a quem negaram. E, por um outro lado, aparece uma segunda ressurreição na sequência dessa praga, que é a ressurreição
dos justos que morreram na mensagem do terceiro anjo, ou no período da mensagem do terceiro anjo. Ou seja, todos os justos que morreram de 1844 para cá. Ressuscitam também para ver o cumprimento da promessa e mensagem que pregaram. Eles anunciaram a vinda de Jesus no último tempo da história e ressuscitam para assistir aquilo que pregaram, aquilo que anunciaram. E esses dois grupos, ao ressuscitarem, geram dois tipos de comportamento na humanidade. Um comportamento, por um lado, de imensa e intensa alegria, afinal de contas, esse grupo que ressuscita da mensagem do terceiro anjo encontrará, a partir da sua ressurreição, não só o cumprimento da promessa, mas todas as pessoas que conviveram com eles de alguma forma. E isso forma uma comoção entre os salvos que estavam, de alguma maneira, isolados na condição de perseguição, na condição de fuga imposta pelo último momento da história do mundo, o alto clamor e a sequência disso. Então, isso já gera, pré-vinda de Jesus, uma situação de comoção. No contexto dessa comoção, vem o anúncio, por parte de Deus, do dia e hora de sua vinda. Porque a história terminou. O processo histórico do pecado acabou, não há mais nada a ser feito, exceto receber a Deus chegando nas nuvens do céu. E ele anuncia o dia e a hora da sua vinda. E aí aparecem alguns detalhes interessantes no texto. Um desses detalhes é que, a partir de um espaço em Órion, se ouve a voz de Deus, e não só se ouve a voz de Deus, mas se vê a glória que vem do seu trono. Evento que se soma a um outro evento já acontecido anteriormente, que é a visão das tábuas da lei de Deus e a demonstração dos mandamentos como ponto de ancoragem da justiça de Deus. A gente já viu isso no capítulo anterior, como um evento prévio a este, como um evento anterior a este. Mas esse evento culmina com algo que é por todos aguardado, que é o anúncio da chegada de Jesus, o anúncio da vinda de Cristo, com a data marcada, ou seja, vai ser o horário de saber de fato quando Cristo vem. E o que dá a entender o texto, na forma como a gente tem a descrição, é que é uma questão de momentos entre o anúncio do dia, a hora e a chegada de Jesus, é um espaço de tempo muito curto, o que gera não só a comoção, mas vai gerar no restante do grupo, que são os ímpios, um desespero também impagável. Afinal de contas, agora não há mais dúvida do que está acontecendo no mundo, não há mais dúvida sobre a justiça de Deus, tudo isso foi manifesto. Aparece no meio desse texto uma citação que vale o destaque, embora não valha a discussão sobre o tema, mas vale o destaque dessa citação, porque ela é uma citação bastante pontual do livro Primeiros Escritos, que é a referência de que os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Por causa desse texto, e não cabe a discussão exatamente porque o texto é um texto extra-bíblico, por causa desse texto é que se pontua a discussão em relação aos 144 mil como sendo os vivos por ocasião da vinda de Cristo. Aqueles que vieram da grande tribulação, participaram do processo da última fase da história do mundo e pregaram a mensagem do terceiro anjo. E é tudo o que a gente sabe sobre esse texto e sobre essa referência, mas vale a citação porque ele é um texto que fecha essa questão dos vivos serem os 144 mil. E como isso está dentro do contexto do anúncio do dia e hora da vinda de Jesus, ainda não aconteceu a ressurreição de todos os salvos de todas as épocas, o que também dá a entender, até certa medida, de que os 144 mil são um grupo entre todos os salvos. Um grupo dentro da multidão de salvos que vão ser aqueles ressurretos por ocasião da chegada de Jesus. E essa é a expressão que esse texto, de alguma forma, deixa entender. E para por aí, porque é tudo que a gente tem sobre isso. Na sequência disso, a gente tem aí a descrição no capítulo sobre o pavor dos perdidos em relação a todos esses eventos que vão se sucedendo, principalmente os eventos ligados aí à destruição e às pragas, até que chega o momento em que Jesus
aparece em cena, ou seja, o anúncio vira realidade e vê-se na região do Oriente uma nuvem que vem num crescendo, inicialmente muito negra, pequena, do tamanho da metade da mão de um homem, ou seja, a perspectiva, né, de visão dessa nuvem distante, mas que vem se movendo e crescendo em tamanho. Quando ela chega próximo à Terra, essa nuvem que parecia uma nuvem negra, tipo uma nuvem de tempestade, é vista na realidade como uma nuvem de intensa luz, e o negror na realidade era simplesmente um efeito dessa luz em grande intensidade. E essa nuvem que se transforma numa luz intensa é percebida como, na realidade, os anjos vindo ao redor de Cristo na sua manifestação. Com um detalhe importante no texto, que é uma questão de descrição profética, de que essa nuvem é vista por todos. Ou seja, a terra inteira vê essa nuvem chegando e vê a manifestação da vinda de Jesus. O que é um evento sobrenatural pleno, porque a terra é redonda e isso é impossível de acontecer. Não tem como o mundo inteiro ver a nuvem chegando. Não teria possibilidade técnica numa terra redonda disso acontecer. Ou seja, o todo olho verá é uma manifestação sobrenatural da onipresença de Deus, de uma estrutura da teofania de Deus que excede a compreensão humana. Além disso, a referência é que aqueles que transpassaram Cristo e assistem a essa cena, veem Cristo chegando e, por sua rejeição passada a esse Cristo, se juntam à grande multidão dos perdidos, pedindo que os montes e as pedras caiam sobre eles, porque não conseguem olhar a ira de Deus e nem a sua glória. E nesse contexto, eles também recebem aquilo que é o pagamento do seu pedido, são destruídos. A chegada de Cristo à Terra implica num outro evento, que é o evento mais esperado de todos os eventos da vinda de Jesus, que é a grande ressurreição, a ressurreição dos salvos de todas as épocas. E a descrição que a gente tem dessa cena é que de Adão até os últimos recém-mortos da história humana e da crença em Deus e em Cristo e salvos, ressurgirão da forma como foram ao túmulo, porém glorificados e sem defeitos. E aqui tem dois aspectos interessantes nessa cena, né? Do jeito que eles ressuscitam, de forma gloriosa, de forma transformada, seria praticamente impossível reconhecê-los num momento rápido, exceto pelo fato de que a fisionomia deles é preservada apesar da transformação e apesar da renovação, porque eles ressuscitam não idosos ou defeituosos ou doentes como foram ao túmulo, eles ressuscitam na plenitude da maturidade da criação, ou seja, aquele vigor pleno da juventude de Adão. É assim que eles ressuscitam. É como se você voltasse no tempo, a idade e fisionomia de todos, a uma condição da estatura não, do perfil de perfeição da varonilidade ou da juventude no seu ápice. É assim que ressuscitam. Porém, ressuscitam com a mesma altura que desceram ao túmulo, o que vai causar também uma estranheza bastante interessante nessa cena, em função de que, para todos os lados que se olha, se observará pessoas de todas as épocas e de tamanhos diferentes. Desde Adão, com 2 vezes e um pouquinho o tamanho de um homem comum da atualidade, até os atuais, com os seus 1,60 m, 70, 80 de média. E essa distinção entre seres vai ficar muito nítida nesse momento da ressurreição. Isso também é algo que chama a atenção como uma cena distinta nesse momento. Outra coisa interessante é que todos esses ressurretos vão ressurgir em todos os cantos do planeta. Afinal de contas, morreu gente em tudo que é lugar do mundo. E no momento em que ressuscitam, vão se juntando àqueles que estão por toda a terra espalhados, fugidos das perseguições e da ameaça iminente de morte dos justos. E aí começa um encontro também sem precedentes, que é o encontro dos salvos
de todos os tempos com os salvos do último tempo da história, o que gera também uma outra cena de bastante intensidade, de bastante alegria nesse momento. Imaginando que essas pessoas que viveram o último tempo da história estão escondidas em cavernas, montanhas, florestas, fugindo para todo que é lado, mas agora, uma vez que Cristo já anunciou o dia e a hora da sua vinda, quando os justos são ressuscitados, eles já estavam aguardando por isso, e, portanto, diferente da cena anterior, que era uma cena de pavor, ou de medo, ou de apreensão, antes da última praga, a partir da última praga e do anúncio da vinda de Jesus, os justos modificam a sua sensação de ansiedade, que guarda algum tipo de medo, para uma ansiedade de quem está esperando uma festa. Até que a festa acontece e todos explodem nessa festa em alegria indizível, em uma alegria indescritível, frente ao que é essa cena dessa maneira. E aqui há uma promessa muito interessante no texto, que vale a lembrança, né, de que Deus, com o seu olhar, vai penetrar os mais recônditos ou escondidos lugares onde estejam os seus filhos, para de lá resgatá-los. Ou seja, não há tão longe que a gente possa ter ido para se esconder que isso escape ao olhar criterioso de Deus para nos resgatar daquela condição para a salvação plena. E essa é uma cena também fantástica dessa descrição final da vinda de Jesus. A chegada de Jesus implica que aqueles que ainda não morreram por conta das pragas, não foram destruídos nem pelo terremoto, nem pela chuva de Saraiva, os que ainda estiverem vivos, os ímpios, com a chegada de Cristo, serão consumidos pela glória de Deus, exatamente por serem ímpios e terem se tornado, se fundido com o pecado. E aí a glória de Deus, que destrói o pecado, pelo fato dos ímpios estarem fundidos, estarem integrados ao pecado, eles são consumidos por essa glória, e isso encerra a história do pecado em definitivo, no que diz respeito a essa fase da existência da Terra. Uma coisa interessante também retratada no texto é que esses ímpios serão destruídos, mas não haverá quem os sepulte. Portanto, a Terra virará literalmente um ambiente aberto de corpos e cadáveres espalhados por todo o globo, o que confirma o texto bíblico de que as aves se fartarão com as suas carnes. Ou seja, o contexto dessa morte dos ímpios é um contexto de morte final. Não fica ninguém sobre a terra, não fica ninguém no mundo, exceto Satanás e os seus anjos, que vão observar, a partir da destruição que ficou e de todos esses ímpios mortos na terra, o seu próprio mausoléu. Imagina Satanás e seus anjos ficarem 1000 anos observando essa cena, cadáveres por todos os lados, uma terra desolada, e eles sem terem para onde ir, sabendo que todos os salvos foram levados para junto de Deus, e eles ficaram aqui. Essa é a cena que fecha o ciclo da questão dos ímpios. Outra coisa importante do texto é o ressaltar de uma ideia, né, de que os ímpios, embora destruídos, façam parte de um ato de misericórdia de Deus, e há uma razão para isso. Os ímpios não suportariam viver aquilo que é o céu. Eles passaram a sua vida inteira, o período inteiro da sua existência, negando todas as coisas que correspondiam a Deus. Ter que assistir tudo isso e conviver com a índole do que é o caráter e o perfil dos salvos, para eles seria um martírio constante, porque eles adquiriram hábitos e estruturas internas que são antagônicas a tudo que acontece lá. Como não há possibilidade de eles serem transformados da noite para o dia naquilo que acumularam no seu próprio caráter, o céu para eles seria um inferno. Portanto, a misericórdia de Deus implica em satisfazer a vontade deles, que é serem destruídos. Eles não suportariam viver a realidade do céu e desejariam o tempo inteiro sair de lá. E, portanto, não há por que Deus forçá-los a ir ao céu. Uma vez fechada essa cena, ou seja, terminada a destruição dos ímpios, os ressurretos e os já vivos se encontram,
O próximo passo dessa história é que os anjos juntam todos eles e eles sobem para encontrar a Cristo nos ares. E aqui tem um detalhe importante da história também. Cristo não desce à terra por ocasião da sua vinda. Por que esses detalhes de que todo olho verá e Cristo não desce à terra são importantes na descrição da vinda de Jesus? Porque Satanás, um pouquinho antes disso, vai imitar a vinda de Cristo, pisar na terra, passear por vários lugares do globo e será chamado de Cristo, do Messias esperado. A distinção entre ele e o verdadeiro Cristo é que Cristo, por ocasião da sua vinda, não virá à terra. Ele parará nos ares, todos os justos ressuscitarão e todos os justos, mais os vivos, encontrarão com Cristo nos ares. É o texto de Tessalonicenses, que é um texto clássico que descreve a vinda de Jesus e a ressurreição. Dentro dessa perspectiva, então, uma vez encontrando Jesus nos ares, aparece uma outra coisa curiosa. Eles vão encontrar Jesus nos ares e vão para o céu de carro, todos eles. O carro é uma imensa nuvem, e deve ser imensa mesmo, para caber todos os salvos. E essa nuvem, curiosamente, tem rodas. E essas rodas, enquanto giram na direção apontada ao céu, elas vão clamando o tempo inteiro, Santo. Santo é aquele que nos salvou, e glória é dada pelos salvos a partir desse cântico. A viagem da terra ao céu é uma viagem descrita de 7 dias, até que todos cheguem à entrada da nova terra, a entrada do céu, da nova terra, a entrada do céu, e lá, à entrada do céu, vão receber as honrarias e a distinção de vocês foram salvos, adentrem aquilo que está preparado para vocês. Quando começa essa cena, ou seja, passados os 7 dias, que é a parte temporal da descrição da viagem, e só isso já é, no mínimo, curioso de pensar, uma viagem intergaláctica de 7 dias, não precisava necessariamente ser assim, uma vez que a gente considera que o anjo de Deus veio a Daniel com uma velocidade muito maior do que essa, há algum motivo para Deus fazer essa viagem com este tempo. Seja o motivo da gente conhecer o que está fora desse nosso planeta e que a gente não tem a menor ideia do que é, seja pelo próprio número de 7 dias como uma confirmação daquilo que a gente teve no texto inteiro de Apocalipse e a referência da adoração a Deus. Seja por qual dos motivos a viagem foi planejada para 7 dias, o fato é que o 7 persiste na referência. Chegando à Cidade Santa, chegando à Nova Terra, à Nova Jerusalém, qual é a coisa que modifica tudo aquilo que a gente tem como paradigmas de tempo? A primeira dessas coisas é que os anjos adentram a cidade, pegam tudo aquilo que está preparado, ou seja, as coroas e as harpas e as palmas, preparadas para os salvos, saem da cidade com todo esse material. Imagino eu que cada um dos anjos responsáveis por cada um dos seres humanos fará isso de forma individual, ou seja, cada um deles pegando a coroa que ele mesmo ajudou a preparar e ele mesmo ajudou a moldar, e trazem para fora da cidade, para fora dos portões, onde todos os salvos estão perfilados como um imenso exército à frente das portas da cidade, aguardando a hora de entrar. E a parte linda dessa história é que, em lugar de cada anjo entregar para cada um dos salvos os emblemas da salvação, o texto descreve que Jesus em pessoa faz questão de, com a sua destra, com a sua mão direita, colocar a coroa na cabeça de cada um dos salvos. Entendendo que essa é uma cena descritiva e, consequentemente, literal, dá para avaliar o tempo que levará para colocar essas coroas em todos os salvos, individualmente. Essa é uma das cenas que me chama a atenção pelo paradigma tempo. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter a noção do que é eternidade. Na perspectiva humana, a eternidade aqui seria a imensa fila que geraria isso. Mas na perspectiva dos salvos, a eternidade aqui é a percepção de que tempo não faz mais diferença. Ou seja,
Tanto faz se eu sou o primeiro da fila a receber os emblemas ou se eu sou o último da fila a receber os emblemas depois de passado aí 1, 2, 3, 5, 10, 50, 60 milhões de pessoas. O fato é que vai demandar um tempo essa atividade, mas é um tempo necessário para a percepção do que significa eternidade, ou seja, a não preocupação com o relógio. Uma vez recebidos os emblemas, as portas são abertas e o convite é feito para que os filhos de Deus entrem e desfrutem daquilo que foi preparado para eles. E essa entrada na cidade, toda essa cena da chegada à cidade e a apresentação de Cristo dos seus filhos ao Pai, que ficou dentro da cidade. Então imagina a porta se abrindo, os anjos perfilados naquele imenso corredor que se arma com os anjos, e agora os salvos entram por esse imenso corredor, e ao fundo dele está o Pai, a quem Cristo se dirige e diz: eis-me aqui com aqueles que me deste. E aqui a cena se fecha como a cena completa. Os filhos encontram pela primeira vez o Pai. E pela primeira vez Deus é visto face a face. Há uma série de cenas que não estão no capítulo que a gente estudou, estão no último capítulo do Grande Conflito. Eu aconselho ler depois esse último capítulo do conflito, porque vale a descrição. Tem cenas ali magníficas desse encontro dos filhos com Deus. Na continuidade do que a gente estudou nessa semana, ainda tem a descrição de como esses emblemas estão moldados. E aparece aqui uma referência de que as coroas não são iguais. As coroas recebidas pelos salvos têm diferenças entre elas. Seja a diferença na intensidade do brilho, seja a diferença na quantidade de joias ou estrelas, que são gemas de joias preciosas nessas coroas. E essa diferença, essa distinção entre as coroas tem a ver com a dedicação de cada um dos filhos de Deus à missão enquanto estiveram na terra. Ou seja, a distinção que é feita no céu não é por mérito ou competência pessoal. A distinção é pelo serviço. Quanto mais serviram a Deus naquilo que era o propósito da sua existência, ou seja, a missão de pregar o evangelho e conduzir outros à salvação, tanto mais será o brilho, intensidade e quantidade de estrelas presentes nessas coroas. E aí uma advertência bastante grave que o texto faz. Esse texto está reproduzido na revista Signs of the Times, de junho de 1892, e o texto diz: não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. E essa é uma referência muito interessante no texto. Ou seja, mesmo os que vierem na última hora, no que a gente chama aí de a 1/10 hora, não virão sozinhos. Ou seja, pelo menos uma estrela vai ter na coroa, nesse contexto da redenção. O que mostra que a missão é importantíssima na perspectiva de Deus. A condução de pessoas à salvação e a proclamação do evangelho é algo que está no foco da atenção de Deus com respeito à entrada dos salvos, e essa homenagem que está explícita nas coroas e na distinção entre os salvos. Ou seja, a hierarquia dos salvos não diz respeito a competências, diz respeito a serviço. É uma inversão dos paradigmas humanos, dos paradigmas terrenos. No céu, a glória não virá de elogios pessoais, a glória virá de agradecimentos por salvação, de pessoas que serão gratas porque estarão lá por causa de alguém. Essa é a ênfase da hierarquia ou da distinção de homenagens no céu. O capítulo último que a gente estudou, o capítulo 20, faz uma descrição do céu. E a primeira grande questão levantada no capítulo é a dificuldade que às vezes acontece pela espiritualização do céu. Com medo, às vezes, de a gente falar de coisas concretas, das coisas que acontecerão no céu, a gente acaba espiritualizando o céu e tornando o céu algo etéreo, algo distante, fora da perspectiva humana, e inclusive diminuindo a condição de esperança.
E a advertência inicial do capítulo 20, fechando a história inteira que estudamos, é que a gente precisa manter sempre viva a ideia do céu. Uma das coisas que acontece na transição do Messias, do Cristo, para a ascensão de Jesus, é que, uma vez assunto aos céus, para os discípulos, o céu deixou de ser, ou seja, a redenção deixou de ser algo abstrato. Porque para eles a redenção significava encontrar de novo com o Cristo com quem eles conviveram e que viram subir. E a partir daí, todas as coisas que se falavam sobre o céu, ou que se discutiam sobre a Nova Jerusalém, para os discípulos se tornaram concretas, porque a pessoa de Cristo era concreta. O risco que a gente corre por não ter conhecido pessoalmente Jesus, no sentido físico, é de espiritualizar tanto o céu, que o céu se torne distante. E a gente fique preso à realidade deste mundo, às belezas e condições deste mundo. Quanto mais concreta for para a gente a descrição do céu, mais ansiedade por esse céu a gente tem. E, consequentemente, mais foco naquilo que é importante a gente desenvolve. E essa é uma questão que Ellen White levanta no texto, de que a gente tem que lembrar das coisas do céu e reler as descrições do céu para entender de forma concreta o que vai ter lá. E aí ela dá alguns desses pontos de tangibilidade, né? Alguns desses pontos de concretude do que é este céu. A primeira coisa que ela faz é descrever a cena, né, da chegada, a cena do lugar, a cena das pessoas, para a gente entender o que está acontecendo ali. Ora, se as pessoas que vão ser salvas são pessoas reais, o lugar para onde elas estão indo tem que ser real. Se as pessoas vão ser ressuscitadas e vão passar por um processo de modificação, primeiro uma modificação inicial de transição para a perfeição, depois uma modificação secundária, que é crescer até a estatura de Adão, a descrição que o céu faz de comida, de frutos, de árvores, de lugar e de pessoas é concreta. E a gente precisa começar a imaginar isso, como se a gente estivesse vendo essa cena acontecendo, vendo esse lugar ocorrendo. A começar pela forma como se abrem as portas do céu e a gente olha para dentro das portas do céu e vê o que está lá. E o que se vê na abertura das portas do céu é uma imensidão de natureza. Planícies, montanhas, colinas, árvores e um rio que varre toda essa estrutura, esse ambiente da nova terra. Além disso, além dessa descrição, o fato de que esse rio nasce a partir do trono de Deus e dali ele abre-se em torrentes cada vez maiores, percorrendo como se fosse um rio crescente, cortando todo esse terreno. E às vezes existem coisas aqui que a gente às vezes não para pensar, né? O fato de existir relevo no céu. Vai haver planície, vai haver colina, e vão haver montanhas bastante significativas, a ponto de produzirem picos, né, chamados aqui no texto, contrastando com as planícies. Como se a gente tivesse um contorno de uma moldura de um quadro na natureza. Tirando aí os defeitos produzidos pelo dilúvio na Terra, algo como a gente observar os Alpes da região europeia, por exemplo, em época não de neve, mas em época florida, em época de primavera, com aqueles rios imensos cristalinos cortando os vales entre essas montanhas. A ideia do céu, a descrição feita do céu é essa, com árvores perfeitas, plantas perfeitas, flores perfeitas das mais variadas cores e que nunca se murcham, nunca degeneram. Além dessa descrição, esse rio que sai do trono de Deus, a uma certa altura dele, ele é como que margeado numa ponte por uma árvore, uma única árvore chamada Árvore da Vida, que tem tronco de cada um dos lados do rio, mas é uma única árvore encontrada no topo, formando um túnel por onde esse rio passa.
Dessa forma, qualquer pessoa que estiver de um ou de outro lado da margem do rio pode desfrutar dos seus frutos, porque seus galhos se espalham em uma grande extensão, e as pessoas podem se dirigir a essa árvore e tomar dos seus frutos, que são descritos como tendo aspecto de ouro misturado com prata, ou seja, eles brilham com uma intensidade também distinta de coisas que conhecemos. Não só isso, o texto descreve que ao redor desse imenso jardim existem caminhos. Eu fico imaginando a palidez de caminhos de grandes parques, como Central Park em Nova York, Ibirapuera em São Paulo, ou tantos outros parques no Japão e em outros lugares da Europa, com seus caminhos e árvores fazendo sombra para que as pessoas descansem nesses caminhos ou se desloquem de um lugar para o outro. O céu é descrito como tendo várias estradas dessas entre as árvores. Estradas essas que vão fazendo a gente migrar de lugares distintos. Por exemplo, de um jardim de flores para um lugar onde os animais pastam e comem e brincam tranquilamente. Para um outro lugar onde há árvores frutíferas de toda espécie. Ou seja, há diversos espaços, diversos ambientes diferentes nesse imenso jardim, que vai se formando e se descortinando conforme a gente vai entrando e caminhando pela cidade. Mas o alvo de todos não é a planície, não é nenhum desses elementos. O alvo de todo mundo é chegar em um lugar específico da Nova Jerusalém. Algo que é visto de longe e no alto. No alto de um monte chamado Monte Sião existe um templo onde Deus habita, e o alvo de todos é chegar nesse templo. E esse templo não é um espaço pequenininho qualquer. Esse templo é grande o suficiente para que exista na entrada do pátio desse templo uma mesa com alguns quilômetros de extensão. Vários quilômetros de extensão. E a parte mais significativa é dizer que uma mesa com vários quilômetros de extensão é vista ponta a ponta. Ou seja, quem estiver sentado numa cabeceira enxerga o sujeito na outra cabeceira a alguns ou vários quilômetros de distância. Só isso já é suficiente também para mostrar para a gente o que acontece com a estrutura que temos. Para quem, como eu, tem miopia, que raramente enxerga mais do que 3 ou 4 metros de distância, enxergar uma mesa de vários quilômetros e quem está sentado do outro lado, e se existir sal no céu, poder pedir para passar o sal e o sal chegar do outro lado da mesa, essas são cenas curiosas dessa concretude do céu, e que a gente também não para pensar. O que é você participar da primeira ceia no céu, todos sentados à mesa? Haverá lugar para todo mundo. Essa mesa não é pequena e a quantidade de pessoas não é pouca, de Adão até hoje. O que será essa ceia e como será o processo? E como vai se fazer para que a gente escute Deus falando com a serenidade com que fala em todos os lugares da mesa? Só uma estrutura sobrenatural daria conta disso para entender a dimensão dessas coisas. A cena das crianças também está descrita aqui, a cena das crianças no sentido do sonho de todas as crianças, que é poder rolar no tapete de grama com leões, ursos e lobos e todos os animais que aqui são impossíveis de fazer. E lá brincarão juntos, não só brincarão, como acompanharão as pessoas quando vêm as pessoas caminhando por todos os lados. Você poderá montar nas costas do leão, subir num elefante, rolar com um lobo ou fazer qualquer tipo de estripulia ou brincadeira que se quis fazer com os animais na terra e aqui era impossível. Além disso, o céu também é um lugar de variações de perfis de pessoas. Afinal de contas, os salvos não serão transformados à igualdade. Eles manterão sua fisionomia e sua estrutura, embora perfeitas, sem os defeitos produzidos pelo pecado. Ou seja, vai haver uma variedade de pessoas, seja no sentido de experiência de cada uma das pessoas, seja no sentido dos perfis. Mas também haverão crianças no céu. Afinal de contas, entre os salvos haverão filhos, e entre os ressurretos haverão crianças.
E a descrição feita do céu é que muitas dessas crianças estarão no céu sem seus pais, ou sem um dos pais, pelo menos. O que implicará que elas deverão ser criadas e desenvolvidas no céu sob a tutela de alguém, e a tutela será dos anjos, que terminarão de criar essas crianças que foram para lá sem suas mães ou sem seus pais. Dentro dessa mesma condição, haverão crianças que foram para lá para continuar sendo criadas pelos seus pais até a vida adulta, até atingirem a estatura e a vida adulta. Porque foram para o céu antes de completar a sua maturidade, ou até porque foram para o céu depois da ressurreição. E serão devolvidas a seus pais para terminarem de ser criadas lá, a partir da fé e do desenvolvimento e escolha que seus pais fizeram. Há uma pergunta que fica em aberto na questão da eternidade, que é: e as crianças cujos pais não foram salvos e não fizeram escolhas? E o texto deixa bem claro que isso será uma questão que só Deus poderá definir, e não há revelação sobre isso. Há revelação sobre aqueles cujos pais foram salvos. Seus filhos receberão por herança essa mesma salvação. Mas fora isso, a gente não tem mais descrições nesse texto. Uma outra descrição importante que o texto faz é relativa às pessoas que portem algum tipo de deficiência. E o texto assegura de que essas crianças serão, ou crianças ou adultos, serão restabelecidas à perfeição. Foram salvas ou porque tiveram algum tipo de discernimento que lhes permitiu a escolha, ou porque seus pais fizeram a escolha, e eles poderão agora ter a correção dessa deficiência mental, das falhas produzidas pela deficiência, para dali para frente viver a plenitude da eternidade com a inteligência perfeita da criação original. Porém, salvas a partir das escolhas dos pais. Ou seja, a dimensão é a mesma dos infantes que não tiveram a possibilidade de escolha, mas seus pais escolheram por eles. O texto retorna à questão da criação para descrever como era a perfeição de Adão e descrever como será a nossa. Ao mesmo tempo que faz uma advertência. A advertência de que a gente se lembre de que a descrição que Cristo fez é real. No céu seremos semelhantes aos anjos. Não haverá casamentos, não haverá o desenho estrutural que houve na terra. Qual será o desenho do céu e como será essa convivência, não há descrição. E, portanto, ficar tentando imaginar isso é fora de contexto. Mas há uma descrição certa de que estas coisas não estarão reproduzidas no céu. Ou seja, seremos, de fato, semelhantes aos anjos. E aí, parte daquilo que estava na criação de Adão e Eva, como, por exemplo, a vestimenta de Adão e Eva, que era uma cobertura de luz e glória que se manifestava sobre eles, voltará a existir sobre os salvos. E essa é uma outra parte do descritivo do céu que aparece aí nos textos que lemos. O texto ainda caminha para uma outra questão importante, que é a homenagem que vários dos fiéis farão às suas mães, em função da dedicação, tempo de oração e a intensidade com que operaram a salvação de seus filhos. E quando vão recebendo os emblemas no céu, levantam suas coroas, apontando na direção de quem é responsável por essas coroas. E isso é uma grande homenagem que se presta no céu àquelas que, por definição, guiaram seus filhos aos caminhos de Deus. E isso também é uma parte bonita da história do momento da chegada no céu. A recompensa e homenagem dada por esse tempo imenso de dedicação. Assim como também haverá uma recompensa no sentido de convívio daqueles que ajudaram ou operaram para a salvação de outros. Haverá muita surpresa no céu de pessoas batendo às portas de alguém, dizendo: olha, eu vim aqui para te agradecer porque eu estou aqui por causa daquilo que você disse aquele dia naquelas condições. Isso mudou a minha vida. E o céu será um lugar de imensas e contínuas surpresas dessa natureza. Quanto mais velhos os sujeitos em termos de tempo histórico, mais surpresas terão. Eu fico imaginando quanta gente vai chegar para Paulo para dizer para ele: estou salvo por sua causa, e eu vivi 600 anos depois de você.
Eu vivi 2000 anos depois de você e me salvei por causa do seu texto. Quando a gente vai chegar para Lucas, para Mateus, para Pedro, para Tiago, para João, para dizer isso para eles. Ou seja, o céu será, de fato, um lugar contínuo desse tipo de surpresas, desse tipo de encontros, que farão a recompensa dos justos. Ou seja, a recompensa dos justos não vai ser algo de natureza concreta, como aqui na Terra. Você dá um prêmio, dá uma estrutura qualquer que seja visível. Não, a recompensa do céu será o compartilhar da salvação. É a maior de todas as recompensas possíveis, a sensação da salvação e a sensação de ter operado a salvação de outros. E isso também é algo importante da cena. Outra coisa que aparece como advertência no texto, a primeira advertência grave que a gente viu foi aquela: não haverá ninguém sem estrelas na coroa no céu. A segunda advertência é de que o caráter dos que estarão no céu é moldado na terra e não no céu. A transformação esperada pela vinda de Cristo é a transformação dos resquícios de pecado residentes que ainda existam no ser humano, mas não a transformação do caráter. Ou seja, o tempo de se pôr à prova, o tempo de comunhão com Deus e reconhecimento da história do pecado e do que o pecado faz em nós, e a aceitação do senhorio de Deus para a transformação e santificação da vida é feito aqui, para que o céu possa fazer sentido. E isso é uma advertência bastante significativa com respeito à negligência ou cuidado com que a gente tem no desenvolvimento do nosso caráter aqui, no desenvolvimento da afeição por Deus. Ou seja, o céu vai ser tão feliz e agradável quanto a afeição que desenvolvemos por Deus aqui. Afinal de contas, a coisa mais importante do céu não é o céu, é a pessoa de Cristo presente no céu. É a pessoa de Deus convivendo conosco. Se nós não aprendemos a conviver com Deus aqui, o céu será um lugar de estranhos. E Deus não levará para lá ninguém que é estranho. É o que a gente encontra na parábola, por exemplo, das virgens ou outras parábolas da Bíblia que sinalizam o dono da casa ou o noivo não conhecendo aquele que bate à porta. A expressão do apartai-vos de mim, não vos conheço, ela tem a ver com isso. Aqueles que desenvolveram um caráter de proximidade com Deus, de convivência com Ele e apreciação do que Deus é e do que Deus pede, serão os que acharão o céu interessante para se viver o resto da eternidade. Caso contrário, não deveriam estar lá. Não faria sentido estarem lá. Outra expressão que aparece no texto é a calmaria, né? A paz existente entre os filhos de Deus no céu. Todos os conflitos e dificuldades enfrentados na Terra não existirão no céu. Significa dizer que as pessoas que foram para lá cultivam esse mesmo perfil. Para o céu fazer sentido, com essa paz toda que é descrita, é necessário que essas pessoas tenham aprendido esse tipo de existência durante o seu período na Terra. No céu não haverá nada que nos direcione ao pecado ou nos chame a atenção para o mal. Razões óbvias, Deus está presente no céu e o mal não existe lá. Para todo lado que olharmos, tudo inspira o bem, e todos os que estiverem no céu aspiram o bem dos outros. E essa é uma imensa transformação na natureza humana. Aquilo que hoje de alguma forma nos volta para o pecado, ou aquilo que está dentro de nós, que de alguma forma nos verte para o egoísmo ou egocentrismo, no céu, isso não existe. Portanto, há uma vitória sobre essas questões também que tem que ser conquistada aqui, em termos de reproduzir o caráter de Cristo na vida, enquanto vivemos aqui. O ápice do céu é a comunhão com Deus, é a comunhão com Cristo, e a comunhão com os anjos e todos os que estiverem lá. Ou seja, voltamos àquilo que era o plano inicial, em que a satisfação nasce do ato relacional, da capacidade de se relacionar com os outros e conviver com tudo isso. Essa é a grande alegria, é a grande coisa do céu, é a grande coisa que modifica a nossa estrutura por estarmos lá. Uma outra situação importante que o texto trouxe é a lembrança de que nós vivemos esse tempo alongado da história humana no pecado,
para que isso perpetue na eternidade como um testemunho a todos aqueles que não vivenciaram a história do pecado. Ou seja, seremos testemunhas perpétuas para os não caídos, testemunhas da nossa própria história e testemunhas da história inteira do plano da redenção. Afinal de contas, quem não viveu a história do pecado, só assistiu de fora, conhece um pedaço dessa história, mas não conhece a história inteira. E a presença dos salvos no céu será uma contínua história, um livro aberto para todos aqueles que não vivenciaram a queda, como algo que garanta que o pecado nunca mais retorne, como garantia de que pela história compartilhada o pecado não será desejado em outro momento ou em outras circunstâncias. Por último, o que vamos fazer no céu? O céu não é um lugar de monges tibetanos, de monges orientais, zumbindo, fazendo inclinações constantes e eternas diante de um Buda ou de alguma coisa do gênero. O céu é um lugar de tarefas, trabalho e desenvolvimento e estudo. Duas coisas interessantíssimas sobre a descrição do céu. Todas as aspirações, os sonhos desenvolvidos ou acalentados pelo ser humano e não possíveis de conquistar ou alcançar na Terra poderão ser desenvolvidos na eternidade. Sonhos de estudo, desenvolvimento, hobbies, pesquisa, compreensão, viagem, tudo que você aspirar vai estar disponível na eternidade. E o mais interessante é que quanto mais se desenvolve, mais se descobrem coisas para novas aspirações. Ou seja, o que palidamente a gente tem como perspectiva na Terra, a partir do aprendizado e da pesquisa, ou da busca, ou da tentativa de aprender e apreender coisas, no céu, isso vai ao limite da eternidade e da infinitude. Ou seja, tão grande quanto Deus é em termos de eternidade é o conhecimento e opções de realização disponíveis. Portanto, dons, talentos, tendências no sentido de tendências naturais, quem gosta de arte, quem gosta de música, quem gosta de construção, quem gosta de ciência, qualquer seja a área do conhecimento humano que eu tenha um pendor, uma tendência, um gosto mais ampliado, o céu ofertará uma infinitude de elementos para continuar isso, seja no sentido de estudar e aprender, seja no sentido de desenvolver coisas. O céu não é um lugar de paralisia, de estancar o desenvolvimento, no sentido de deita numa maca e fica lá parado com um suquinho de limonada, olhando para o céu e os passarinhos passando o resto da eternidade. Isso pode ser muito gostoso nos primeiros 30 anos para a gente descansar da Terra, mas os próximos 10 milhões não vai ser tão interessante ficar nessa posição tomando suco de limão. Ou seja, o céu é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de aspirações, é um lugar de poder desenvolver-se, poder realizar-se, e é nisto que residirá também parte da felicidade da eternidade. Além disso, o maior de todos os aprendizados do céu é entender quem Deus é e o plano da redenção. Esse também será um lugar revisitado pelos salvos por toda a eternidade, porque há nuances da forma como Deus atuou durante a história do pecado, que a eternidade será pouco para desvendar. Mistérios da atuação de Deus durante esse processo, a eternidade não será suficiente para a gente desvendar tudo isso. Outra coisa é quem sempre desejou viver no sítio ou viver no mato vai ter a eternidade para fazer isso. Afinal de contas, todo mundo vai poder plantar, vai ter seu cantinho de terra, vai ter sua situação de vida no campo, e a gente ainda descreve exatamente com esses termos, né? O céu vai ser uma eternidade de vida no campo, e essa é uma coisa interessante que repõe parte do que perdemos, em alguns casos, tudo o que perdemos nessa condição de vida urbanoide do mundo em que estamos, da forma como vivemos no mundo aqui. O céu será um retorno às origens, ao desenho do Éden, e é a partir disso que virá a maior parte da satisfação do ser humano no céu. E o texto termina com o jeito que devia terminar mesmo, que é a última página do livro Grande Conflito.
E com esse texto a gente encerra o nosso percurso aí de jornada de estudos a respeito dos eventos finais. É a última página do livro, Grande Conflito, coincidentemente. O texto diz assim: o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado e uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz, alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram: Deus é amor. Aquilo que começou a história é o que termina a história. A palavra que iniciou todas as coisas, amor, é a palavra que termina todas as coisas e estabelece a eternidade, amor. Oxalá a gente possa estar lá, em primeiro lugar, e oxalá a gente possa estar para assistir essas cenas que a gente estudou, se Deus nos der a graça de estarmos vivos por ocasião da sua vinda. Que tudo isso sirva de preparo para a gente entender o que vem pela frente e, se possível, poder assistir todas essas cenas e assistir ao vivo e a cores do cumprimento de todas essas profecias e promessas feitas por Deus.